Fala galera, mais uma vez, continuando a resolução da prova da FAETEC 2014. Aproveita que está no início, dá um like no nosso vídeo, assina o nosso canal, aciona o sininho para receber notificação, ajuda a gente na divulgação desse vídeo do nosso canal. Vamos lá, a resolução, tamo junto. Roda a vinheta. Em uma pequena fábrica existem apenas 3 setores. Os números que representam a quantidade de pessoas que atuam em cada setor são primos. Isso é importante, ó. São primos. E o produto desses números é igual a 195. Trabalha nessa fábrica a seguinte quantidade de funcionários. Vamos lá então. Vou pegar o 195 e vou fatorar. 195 dá por 2? Não, porque ele não é par. Será que dá por 3? Como é que eu sei? Eu pego 195 e somo esses algarismos. 1 mais 9 dá 10, com 5, 15. 15 dá para dividir por 3. Então 195 também dá. 195 dividido por 3, eu vou fazer a continha aqui, ó. 195 dividido por 3, ó, 19 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, sobra 1. Abaixo 5. 15 por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, nada. Então, 195 dividido por 3 dá 65. 65 não dá por 3, porque 5 mais 6 dá 11, e 11 não dá por 3. Então, só o próximo primo é 5. 65 por 5 dá 13. E 13 por 13 dá 1. Ele não fala que os números são primos e que o produto desses números é igual a 195? Aí ele quer saber, olha só, numa empresa, numa pequena fábrica, existem apenas 3 setores. Os números que representam a quantidade de pessoas que atuam em cada setor são primos e o produto representa 195. Se eu multiplicar esses 3 aqui, 3 vezes 5 vezes 13, eu vou achar 195, ok. E essa quantidade é a quantidade de cada setor. Se eu quero total, eu vou fazer 3 mais 5 mais 13. 13 com 5 dá 18, com 3, 21. Então, nessa empresa tem 21 funcionários. Vamos para o próximo. Estudando para uma prova, João encontrou em um livro a seguinte expressão: 3,59 ao quadrado mais 2 vezes 3,59 vezes 1,61 mais 1,61 ao quadrado. Usando a identidade. Essa identidade aqui, ó, para quem não lembra, é a primeira regra de produtos notáveis, que diz o quê? O quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. João obteve facilmente o resultado correto da expressão. Esse resultado é, reparem só, se a gente comparar essa segunda parte da fórmula de produtos notáveis com essa parte aqui de cima, ela é exatamente a mesma. Aqui eu tenho A ao quadrado, aqui eu tenho 2 vezes A vezes B, e aqui eu tenho B ao quadrado. Vê se não é isso. Então eu posso muito bem falar que isso tudo aqui é o quê? É A mais B ao quadrado. Lógico, logo, essa parte de cima é o quê? É 3,59 mais 1,61 ao quadrado. Então, o nosso problema aqui, deixa eu botar esse quadrado direito. Nosso problema aqui é resolver
o 3,59 mais 1,61 ao quadrado. Só isso. Então a gente vem aqui por cantinho, ó, 3,59 mais 1,61. E somo, não é isso? Não é uma soma aqui? Então vai ficar 9 mais 1, 10. Vai 1. 1 e 5, 6. Com 6, 12. Vai 1. 5. 5,2. Então eu tenho 5,2 ao quadrado. 5,2 ao quadrado é 5,2 vezes 5,2. Vamos aqui para o cantinho. 5,2 vezes 5,2. É uma conta bem simples, hein? Principalmente para quem é do 9º ano, que está querendo fazer prova aí. Quem não está acostumado a fazer esse tipo de conta tem que treinar bastante. Qualquer coisa, se precisar de uma aula específica de algum assunto, coloca nos comentários que a gente, na medida do possível, a gente coloca um vídeo para vocês. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 5, 25, mais 1, 26. Somando vai ficar 4, 0, 7, 2. Como é que eu sei onde fica a vírgula? Eu conto aqui as casas decimais. 1, 2. 2 casas decimais. 1, 2. Então a minha resposta é 27,04. 27,04, opção D. Ok? Vamos lá para a próxima. A figura abaixo representa a planta de 2 terrenos, terreno A e terreno B, desenhados em uma malha formada por 55 quadrados congruentes. Congruente significa mesma medida. Então, são quadrados com a mesma medida. Considere que o metro quadrado desse terreno tem o mesmo valor como o terreno A foi avaliado em 17 mil. Então, vou botar aqui, ó. Terreno A equivale a 17 mil reais. O valor do terreno B corresponde a... O que a gente vai fazer? Eu vou contar para saber... Deixa eu trocar aqui a cor. Para saber quanto vale cada metro quadrado do terreno nessa região. Então, ó, contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no terreno A eu tenho 6 metros quadrados, que equivale a quanto? Equivale a 17 mil reais. No terreno B, esses 6 metros quadrados, vocês repararam que eu fiz contando os quadrados, mas eu posso também contar aqui na lateral, ó. 1, 2, eu tenho de lateral 2. No comprimento eu tenho quanto? 1, 2, 3, eu tenho 3 no comprimento. A área do retângulo é 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Esse é o do terreno A. Tudo bem? O terreno B, eu vou contar a lateral aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 metros. Ok? Ele fala de metro quadrado? Não, né? Desenhado, uma malha, quadrados. Então fala. Então aqui no comprimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 metros de comprimento. Então o terreno B, ele tem 4 vezes 6, 24. Então reparem só, eu tenho 6 metros quadrados no terreno A e no terreno B eu tenho quantas vezes 6 metros quadrados? Eu tenho 24.
Isso equivale a 4 vezes o terreno A. Correto? Se o terreno A mede 6 e o terreno B mede 24 metros quadrados, o terreno B é 4 vezes a metragem do A. Então, se o terreno A vale 17 mil, o terreno B vale 4 vezes 17 mil. Vamos ver então? 17 mil vezes 4. 4 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, vezes 0 é 0. 4 vezes 7, 28 vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Então, o terreno B vai valer 68 mil reais. Opção D. Tudo bem? Vamos para o próximo? O próximo diz o seguinte: uma dívida de R$600 foi paga em X prestações iguais de X mais R$38 cada uma. O número de prestações é igual à raiz positiva da seguinte equação. Repara só. Se eu compro uma televisão em 4 prestações de R$50, eu vou multiplicar o número de prestações pelo valor da prestação, correto? Vai dar o total do objeto. Se eu tenho uma prestação, um aparelho que foram 7 prestações de R$60, eu vou multiplicar o número de prestação pelo valor de cada prestação. 7 vezes 6, 42, R$420. Aqui eu tenho o quê? X prestações. Qual é o valor de cada prestação? X mais 38. Isso vai dar quanto? Vai dar R$600. Novamente eu tenho uma multiplicação aqui, ó, que eu vou multiplicar assim, ó, x vezes x e x vezes 38. Então, x1 vezes x1, eu somo os expoentes, vai ficar x2 menos x vezes 38 dá 38x. Esse 600, se trocar de lado, como ele não tem sinal nenhum aqui, ele é positivo. Se eu troco de lado, ele vai ficar negativo. Menos 600 igual a zero. Essa é a resposta. Olha aí eu vacilando aqui. Aqui, ó, eu tenho sinal de mais. Então, aqui dentro é mais. É a opção A. Se eu tenho que ter bastante tranquilidade para não errar sinal. Que isso acontece bastante com a gente. É um sinal de mais que a gente coloca menos, ou na hora de botar a resposta não percebe que era mais e vai lá no menos. Isso, se a gente não prestar atenção, não ficar ligado, a gente erra mesmo. Erra mesmo. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Uma categoria profissional obteve um reajuste de 7,5%. Isso significa afirmar que, para calcular seu novo salário, um profissional dessa categoria deve multiplicar seu salário atual por... Repara só, o salário atual de uma pessoa é 100%, é o salário todo. Essa categoria ela teve 7,5% de aumento. Então isso equivale a 107,5%. Correto? Se eu quiser transformar porcentagem em fração centesimal, a gente sabe que esse porcento significa por 100. É 107,5 por 100. Dividir por 100 significa eu andar com a vírgula para a esquerda 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Então isso equivale a 1,075. Porque eu tinha 2 zeros, eu peguei a vírgula, desloquei 2 casas para a esquerda. Então ficou 1,075. Então, se eu tiver que calcular meu novo salário, eu pego o meu salário atual e multiplico por 1,075. Esse 1,075 está aqui, ó, letra C.
O que significa? O 1 é o meu salário, mais o 0,075, que foi o percentual de aumento que teve. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Uma manifestação foi realizada em uma área de 8.700 metros quadrados. A Polícia Militar estimou o público presente a partir da observação de que, em média, cada 3 metros quadrados foi ocupado por 10 pessoas. Isso significa dizer que, em número de pessoas, o público presente a essa manifestação corresponde a... Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, que a cada 3 metros quadrados eu tenho 10 pessoas. Então eu tenho que saber, na área total, que era 8.700 metros quadrados, eu vou dividir por 3, correto? Então vamos lá, aqui no cantinho, 8.700 metros quadrados dividido por 3. 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, para 8, faltam 2. 27 por 3 dá 2, 27 por 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, para 27 nada. Sobrou 2 zero, só colocar aqui do lado, acabou a conta. Então eu sei que tinha 2.900 áreas de 3 metros quadrados, correto? Eu dividi a área total por quadrados de 3 metros quadrados. Mas eu sei que ali dentro cabe quantas pessoas? 10. Então basta multiplicar 2.900 vezes 10. Multiplicar por 10 é só acrescentar ao número um zero. Então vai ficar 29.000 pessoas. 29.000 pessoas é a opção B. Vamos passar para a próxima. Um caixa eletrônico trabalha apenas com notas de 20 e 50 reais. Pedro sacou 430 reais. Nesse caixa ele recebeu a menor quantidade possível de notas. Isso significa dizer que Pedro recebeu a seguinte quantidade de notas, de 20 reais. Então, 430 reais, eu tenho que começar o seguinte: quanto mais notas eu tiver de 50 reais, menos notas eu vou ter, correto? Porque 50 é a nota maior. Eu posso ter 8 notas de 50 reais, vai dar 400. Mas eu vou ter, vai sobrar 30 aqui. 30 eu consigo fazer com nota de 20? Para dar 30? Não consigo, né? Não consigo. E 7? Eu acho que 7 dá, ó. 7 de 50 dá 350. 430, vamos fazer aqui, ó. 430 menos 350, menos 350, 13 por 5 dá 8, aqui dá 0, 80 reais. 80 em nota de 20 dá o quê? 4 de 20, dá 80 reais. Se eu somar 430, e ele pergunta o quê? A seguinte quantidade de notas de 20 reais. De 20 reais foram 4 notas. Próxima, 36. Um professor mostrou para seus alunos o seguinte esquema: paralelogramo, losango, quadrado, retângulo. Na realidade, todos esses aí são exemplos de paralelogramo. Só que alguns paralelogramos são especiais, como o losango, o quadrado, o retângulo. Dos quadriláteros, todos eles são quadriláteros. Dos quadriláteros acima, as figuras que possuem diagonais perpendiculares. Vamos lá. Essa palavra perpendicular, diagonais perpendicular, quando eu formo duas retas formam perpendicular, quando elas formam um ângulo reto, esse ângulo tem quanto? 90 graus.
É o ângulo que faz a parede da nossa casa com o chão. Tem que ser um ângulo reto, senão a parede fica torta, certo? E acaba caindo. Então, ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E ele quer saber quais dessas figuras, as diagonais formam a perpendicular. Aqui não vai formar uma perpendicular, ó. Aqui não vai formar. Esse ângulo aqui não é de 90 graus. Aqui forma. Aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui também forma um ângulo de 90 graus. Aqui não forma. Então, é só esses dois que formam. É o losango e o quadrado. Losango e quadrado formam uma perpendicular. Bom, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente continua a resolução da prova da FATEC de 2014. Agora é importante deixar claro que mesmo que você não vá fazer a prova da FATEC, for fazer a prova do Pedro II, ou da Cefet, ou da Fiocruz e a FRJ, mas tudo é treino. A gente precisa treinar, e o treino em matemática é resolvendo cada vez mais exercícios, correto? Agora eu queria que vocês colocassem nos comentários o que vocês estão achando do formato dessa resolução de prova, se vocês estão gostando, o que vocês têm a dizer. Manda pra gente os comentários pra gente ir aperfeiçoando a nossa relação aqui do canal. Tá bom? Tamo junto sempre!